Salve, perdedora de palhetas! Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 coisas que você precisa entender para poder evoluir no violão. Eu vou falar para você, esse ano é o ano em que você vai aprender violão de uma vez por todas, eu tenho certeza. Então, vem comigo, porque algumas coisas poucos professores falam, e eu preciso te falar, eu preciso te fazer pensar em algumas coisas aqui. Então, vamos começar! Eu sei que você já pode ter começado a aprender a tocar e pode ter travado em alguma etapa. Por exemplo, muita gente trava na troca de acordes. Tem gente que trava na pestana. E isso acontece por quê? Quando você está treinando, às vezes você aprende um acorde, tem dificuldade e tudo mais, mas você consegue fazer. Mas na hora de trocar de um acorde para outro, é muito difícil. E eu preciso te dar um exemplo, que é um exemplo que eu uso com os meus alunos no Clube das Cordas, que eu digo assim, se você tentar agora, e você pode fazer isso aí, levantar o indicador do seu pé direito, muito provavelmente, na hora que você tentar fazer isso, você deve estar tentando fazer isso agora, os outros dedos vão levantar junto. Eles vão levantar junto ou vai ter uma dificuldade de fazer esse movimento. Isso porque os seus dedos do pé, eles são brutos, eles não têm movimentos finos, eles não têm velocidade nos movimentos, nem uma coordenação realmente motora instalada. Então é difícil mesmo. Isso tudo por conta de estímulos. Você não estimula, você não treina, então não vai ter habilidade. Só que não é muito diferente das nossas mãos. Obviamente, a gente faz movimentos mais finos no dia a dia, mas o nível de habilidade que você precisa para poder fazer movimentos no violão é super mais rebuscado, né? Então você precisa estimular da maneira correta. Você pode ver que quando você começa a tocar violão, você vai ter naturalmente mais força no indicador e no polegar. E o médio, anelar e mindinho, eles acabam tendo menos força. Por quê? Porque quando você vai pegar uma garrafa, a tendência é você segurar muito mais com o polegar e indicador e usa os outros dedos até meio que de apoio aqui, né? Normalmente a gente estimula mais a pegada nas coisas, então acaba que você tem mais força nesses dois dedos. Por isso é importante fazer exercícios como aquele 1, 2, 3, 4, principalmente no início, para você desbloquear. Mas calma que a gente nem começou aqui as 10 coisas. Vamos lá, de uma vez por todas, eu não vou te enrolar. A primeira coisa aqui da lista que eu coloquei que você precisa entender é que o seu violão não pode ser seu inimigo e a altura das cordas tem que estar adequadas ao seu estilo de tocar. Elas não podem estar altas demais e também não podem estar baixas demais. Eu vou explicar o porquê. Todo violão, ele tem esse ossinho aqui, que é o nut, ele tem esse outro ossinho aqui, que é o rastilho, e a maioria dos violões hoje tem um tensor, que é um ferro que vai aqui dentro e que tem uma chavinha aqui que você regula. E esse tensor ele serve para alinhar o braço do violão. Não sei se você já percebeu, essas cordas aqui, elas fazem uma pressão puxando o braço do violão para frente. E esse tensor ele serve para inclinar esse braço, né, para alinhar esse braço, principalmente quando ele está começando a empenar. O seu violão, quando fica muito tempo parado, ele acaba ficando empenado, ele acaba inclinando o braço. Tem gente que tá tocando um violão, parece um birimbau, sabe assim? Não faça isso. E aí é o seguinte, não tente também regular o seu violão em casa. A matemática da regulagem não é tão simples quanto parece. Ah, é só lixar aqui. Eu até falei que é assim que funciona. É realmente assim, mas tem formas de fazer isso. Então, qual que é a sugestão? Leva no luthier. E eu sei que, mas é caro levar no luthier. Primeiro, caro é o tempo que você vai passar treinando e não conseguindo porque a corda tá alta. Caro é você desistindo de tocar violão porque você acha que tá difícil demais, mas na verdade seu violão tá um birimbau aí, velho. E quase nenhum professor fala disso no início porque, não sei porquê, na verdade. Mas os professores acabam não falando. E é uma das coisas fundamentais que às vezes decide se o cara vai conseguir ou não vai conseguir tocar violão mesmo. Ele decide. Então é muito importante. A segunda coisa é o seguinte. Você não precisa aprender a afinar de ouvido para tocar com seu violão afinado. E uma das coisas que eu mais vejo iniciantes fazer é tocar com o violão desafinado. E essa pessoa ela não percebe que o violão está desafinado. Por quê? Porque sua cabeça está desafinada. A nossa cabeça ela precisa de referências. Então quando a gente acostuma a tocar com o violão afinado, quando ele está desafinado você percebe. Só que você tem que acostumar a tocar muito com o violão afinado. Se você toca com o violão desafinado, você passa a não perceber mais o que é certo e o que é errado. O que é afinado e o que é desafinado. E isso é um grande problema. Você distorcer os sons na sua cabeça. Então o que você tem que fazer? Simples. Pega um afinador de celular.
Usa esse aqui, ó, que eu vou colocar aqui na tela, Sound Corset. Sound Corset é um afinador gratuito, ele é muito bom e você vê, pra quem não sabe cifra, por exemplo, ele facilita, porque tem um nomezinho escrito assim, é muito bom, baixa esse afinador, tem metrônomo lá pra você treinar também, então é super legal. Parece que não é importante, mas eu preciso puxar a sua orelha, porque às vezes você só deixa essa etapa passar. Toda vez que você for tocar o violão, sem exceção, você tem que dar uma conferidinha nas cordas na hora de tocar. Eu já fiz a apresentação que eu comecei a tocar achando que o violão tava desafinado e aí eu comecei a tocar com o violão desafinado e não dava pra parar, velho. É horrível, não faz isso. Sempre afina. Terceira coisa, unha. Você tem que entender como que devem estar as suas unhas para você tocar. E aí as mulheres ficam malucas quando eu falo isso. Mas a unha da mão que você faz as notas e acordes, essa mão aqui precisa estar com a unha bem baixinha. Isso porque se você deixar a unha alta, igual tá da minha mão direita aqui, na hora que você vai tocar, ó, vou te mostrar, a unha pega na escala do violão e atrapalha você de tocar. Suja o som, fica horrível isso aqui. Então essa mão, que é a minha mão esquerda, que a maioria de vocês toca os acordes, as notas com ela, unha baixíssima. Nessa mão aqui, não necessariamente precisa ter unha grande. E aí eu digo pra você o seguinte, se você tá começando, normalmente você treina com palheta e tá tudo certo. Ou você treina com os dedos. No início você não precisa deixar a unha crescer. Mas conforme o tempo vai passando e você quer, por exemplo, tocar coisas como o dedilhado fingerstyle, que é o que eu faço aqui no canal, você vai precisar deixar as unhas crescer e vai ser interessante sim, tá? No meu caso eu uso unhas de gel. Por que eu uso unhas de gel? Porque a minha unha é muito fraca. E aí essa unha aqui é super resistente, é muito grossa, muito bem feitinha assim. E aí você vai conseguir tocar coisas como essa aqui, ó. Quarta coisa, você precisa saber pelo menos os acordes básicos. E quais são esses acordes básicos? Acordes maiores, acordes menores e as versões desses acordes com sétima. Os maiores com sétima e os menores com sétima. Tem aula aqui no canal mostrando esses acordes e se você dominar isso, você já vai conseguir tocar várias músicas. Talvez as músicas mais populares do planeta só usem esses acordes e já ajuda demais. 5. Você precisa dominar as batidas e para isso acontecer, você precisa de um acervo de batidas dentro do seu repertório. Todo iniciante que eu vou ensinar, eu tenho que mostrar vários tipos de batida para ele, ensino essas batidas e quando você tem essas batidas na sua cabeça, sempre que você for tocar uma música, você vai lá no banco de batidas que você tem e vai fazer, né? Então, se você não tem um repertório de batidas, vai ficar difícil. Então, aí eu vou fazer um jabá aqui dentro do Clube das Cordas, no curso Acordes para Cristo, tem uma aula de assim 40 minutos que eu ensino as principais batidas. Se você quiser aprender, tem um link aqui na descrição com um cupom, vai lá, fiz meu jabá aqui, vai. 6. Dominar a troca de acordes. Eu sei que eu falei disso aqui um pouquinho no início, mas o que você precisa entender na troca de acorde é o seguinte. Como eu disse, seus dedos eles não estão acostumados a fazer movimentos finos e você precisa ensinar eles. E o processo de aprendizado de todo iniciante, aprender um acorde dedo a dedo e depois fazer dedo a dedo o outro acorde, certo? Então você está aprendendo, é o dedo 1 aqui na segunda casa, aí você ainda está montando na sua cabeça. Só que a troca de acordes bem feita, ela é feita com o formato inteiro do acorde, assim, entendeu? Não montei assim, ó, dedo a dedo, ó. Não é isso. É isso aqui, ó. Sacou? Então, o que você precisa fazer? Um treino para ensinar seus dedos a fazer a troca do acorde inteiro, porque naturalmente quando você começa a aprender, você coloca dedo por dedo. Treino simples, é você tocar um acorde como o Dó e um acorde de Sol. Dó e fica fazendo isso. Até você conseguir fazer. E o interessante é você usar o Sound Corset, esse aplicativo, e habilitar o metrônomo ali. E aí com o metrônomo você consegue treinar no tempo, já vai educando a sua cabeça. Isso é importante. 7ª coisa, postura e ergonomia. Eu sei que às vezes você quer ver as notas do braço do violão e você vira o violão para cima. E isso está completamente errado. Quando você faz isso aqui, você dificulta fazer o acorde, você passa a ter uma ergonomia totalmente torta, porque você curva as suas costas para poder ver. Então, eu sei que é complicadinho no início, mas tenta colocar o seu violão pra frente. De preferência, dá uma inclinadinha um pouquinho assim, ó, no braço do violão, sabe? Subindo um pouquinho e toca. E aí,
Quando você quiser olhar, você pode olhar, mas olha por cima. Eu sei que é difícil, mas é importante. E cuida, inclusive, da cadeira que você senta. Ah, eu sento em qualquer cadeira, tanto faz. Eu já fiz muita coisa errada. Só pra você ter noção, eu comecei a aprender a tocar violão, eu tocava sentado no chão, encostado na cama. Só que depois as costas começaram a doer, eu comecei a ver que eu tava sem pegada no violão, tava desajeitado. E aí, hoje eu cuido da cadeira que eu sento, mesmo. Eu tenho uma cadeirinha que é muito boa, que ela tem um encosto de lombar, assim, baixinha e tudo mais. E é interessante também que às vezes você pode pensar se isso melhora a sua ergonomia. De repente, colocar algo debaixo da sua perna direita. Falando com um violonista popular, certo? Que toca com o violão apoiado na perna direita. Levantar um pouquinho o pé pode melhorar a ergonomia. Aí você tem que fazer seus testes, tem que entender o que fica mais confortável para você. Oitava coisa aqui é que você precisa começar a usar metrônomo. Sabe por quê? Eu vou te contar uma coisa pessoal aqui que talvez você não saiba. Eu sou acelerado. Eu sou muito acelerado. E isso significa que eu não consigo subir as escadas da minha casa sem ser correndo. Isso é muito louco. Eu tô o tempo inteiro a 1000. E quando eu vou tocar uma música, a minha tendência é acelerar. A minha tendência é sempre correr um pouquinho. Isso porque a gente, às vezes, não está presente no momento que a gente está tocando. A gente, às vezes, está ansioso. E, naturalmente, o seu ritmo interno ele não é bem ajustadinho. Você precisa treinar. E para isso serve o metrônomo. Então, o metrônomo é esse som aqui, ó. Você, ó, vai acompanhando, né? Vai tocando junto, saca? Você vai fazendo as batidas junto com o metrônomo. É muito importante você treinar um pouquinho que seja com o metrônomo, porque aí vai criar uma régua na sua cabeça, sabe? E aí você vai tocar nos tempos certos dessa régua, com a distância de uma nota e outra organizadinha, entendeu? É importante. O nono item aqui é leitura básica. O que é isso? Leitura básica de cifras e de tablatura. Partitura, você pode até deixar para um segundo instante, mas cifras e tablatura são muito importantes. Então a cifra é os nomes dos acordes. Ao invés de escrever Dó, você escreve uma letra C. E aí você vai ver que, de acordo com que você vai estudando mais, as cifras vão ficando um pouquinho mais complexas. Então você vai ver que tem um Dó com a sétima acrescentada, com a nona acrescentada. Ou Dó com baixo em Mi, por exemplo. Então é importante você saber essas coisas. E tablatura por quê? Porque muitos arranjos dedilhados que você vai aprender vão estar escrito com tablaturas. É super simples. Basicamente, cada númerozinho que está ali é o número da casa que você precisa apertar. Então, não é difícil e só precisa um pouquinho assim, de paciência só para entender no início, mas depois é muito fácil. O 10º e último aqui é o seguinte: você precisa aprender a ser consistente. E nem que você pegue um pouquinho todo dia. É muito melhor do que você pegar uma vez a cada temporada aí, a cada semana. É claro que tem gente que só tem tempo no final de semana. E dá pra treinar, sim. Eu tenho muitos alunos que treinam assim. Só que quanto mais você pegar o violão, é melhor. Mesmo que seja em curtos espaços de tempo. Só tenho 10 minutinhos, 20 minutinhos, 30... Pega, fica tocando. E aí uma dica bônus aqui é o seguinte: depois que você aprendeu a fazer um acorde, um movimento, um dedilhado, aquilo lá, seja um trechinho, né? Normalmente a gente aprende as coisas por trechinhos. Pega um trechinho só, pega outro trechinho, junta tudo aí tem um trechão. Você pode treinar depois que você pegou já, tá? Treinar assistindo alguma coisa. Então você vê no podcast, porque eu sei que a gente é da geração TDA, TDAH, e às vezes você não consegue ficar só treinando violão. Tudo bem, pega o dedilhadinho e fica lá ouvindo podcast, saca? Fica treinando, pensando, de vez em quando, vê o que você tá fazendo. Isso já vai estimular, já vai ajudar você a tocar, tá bom? Se você não habilitou o sininho para você receber os próximos vídeos que eu vou postar aqui, clica, habilita o sininho, se inscreve no canal. E se você quer aprender violão comigo de verdade, zero aos dedicados fingerstyle, com várias aulas de várias coisas de improviso, de solos, de sertanejo, de MPB, de tudo que é coisa, o Clube das Cordas tá aqui embaixo, numa promoção incrível. Então entra, clica, faça sua inscrição, porque chegou sua hora de tocar violão. Até rimou, né? Esse é o ano, pô. Tô falando pra você, é o ano. Tá lá, tamo junto. Tchau, tchau.